1975, foi quando ele nasceu, tem 37 anos. Já esteve aqui em junho de 2010. Nasceu em Blumenau. Filho de Félix e Ingeborg. Tem 3 irmãos, Sônia, Sara e Alain. Casado com Miriam. Formado em administração de empresas e pós-graduado em administração e gestão pública. Já foi vereador. Já foi secretário de Estado do governo Luiz Henrique. É torcedor do Flamengo e do Corinthians. Prato preferido, uma boa costela com uma boa cerveja gelada. Música popular brasileira. Religião evangélico-luterano. Hobby, um bom filme e jogar futebol. Detesta falsidade. É ele, Jean Kuhlmann, deputado estadual eleito em 2006 com mais de 38 mil votos pelo PFL. Reeleito em 2010 com mais de 59 mil votos pelo Partido Democratas, o DEM. Candidato por Blumenau, naquela época. E agora, em outubro próximo passado, candidato a prefeito pelo PSD, do governador Raimundo Colombo, do prefeito João Paulo Kleinubing, e que, derrotado pelo vereador Napoleão Bernardes, do PSDB, em segundo turno. Estimado deputado. 2 lavadas para deputado estadual, 2006, 2010, hein? 2000, quase dobrou a votação. E fui o vereador mais votado da história de Santa Catarina numa eleição. Numa eleição em Blumenau, né? Quase 8 mil votos para vereador. E ninguém chegou nesse patamar ainda. Não, depois teve um vereador de Joinville que chegou nesse patamar. Mas em Joinville? Em Joinville. Mas Blumenau ainda ninguém chegou nessa marca. Não, até hoje eu ainda sou mais votado. Nem nessa última eleição. Não, nem na última. E eu estava observando aqui, estimado, acompanhando os jornais. Antigamente, aqui no nosso interior, né, a gente chamava isso... Porque você foi para o primeiro turno, conseguiu, junto com o Napoleão Bernardes, eliminar a Ana Paula Lima, do Partido dos Trabalhadores, que também concorria a prefeita de Blumenau, esposa do deputado federal Décio Lima. E você foi para o segundo turno, com um amigo, contra... Napoleão Bernardes, os dois advogado, da base do governo? Os 2 da base do governo João Paulo, ele professor da FURB, advogado, filho de um notável advogado criminalista, o Acácio Bernardes, que foi realmente também político, também foi que você nem tinha conhecimento. Fiquei sabendo hoje que foi candidato a governador. E que essa eleição de Blumenau talvez mostrou aquilo que a gente viu fora, né? Santa Catarina e no Brasil, a mudança de poder. O povo quis mudar. Foi esse segundo turno, uma diferença considerável. Foi, na verdade, o eleitor do PT que tomou a decisão, ele já tinha uma certa questão não ia descarregar no PSD do Kleinubing, né? Exatamente. Não gosta do PSDB, mas tinha que descarregar em alguém. Aí foi escolhido, foi o Napoleão. Exatamente. E você considera isso, vamos dizer assim, antigamente chamava uma langa, uma goleada, porque a diferença foi grande, né? Mas aí é uma questão do processo político, né? Eu acho que a eleição, quando tem 2 turnos, ela tem um sentimento diferente do processo. Tanto é que no primeiro turno foi uma eleição próxima entre os 3 candidatos, né? A questão toda é que o PT, que teoricamente dizia que tinha chance de ganhar a eleição no primeiro turno, acabou ficando fora do segundo turno. Então o cenário foi totalmente diferente no segundo, isso faz parte do processo. Não, faz parte. E até porque o segundo turno é outra eleição. É né? outra eleição, começa do zero. Começa do e zero. Aí, obviamente, nós que acabamos provocando a saída do PT do segundo turno, o PT aproveitou o momento também para fazer a revanche no segundo turno e descarregou todo no PSDB, o que tirou a gente da eleição. Até porque quem tirou Décio Lima e o PT do governo em Blumenau foi João Paulo Kleinubing. Exatamente. No primeiro mandato e fez uma reeleição. Exatamente. Né? E o grupo acabou sofrendo a consequência do passado, da história, e agora começa todo um processo trabalhando pela região. Deputado Jean, você que é deputado de Santa Catarina, você não é deputado de Blumenau, é deputado de Santa Catarina. E você tem uma participação muito forte no Alto Vale. Agora um pouco menos, em da campanha eleitoral que você esteve lá. Agora já voltando de novo às bases aqui também no Alto Vale. Pesquisas. A gente acompanhava, via principalmente o Jornal de Santa Catarina, enfim... os órgãos de imprensa, televisão, as pesquisas em Blumenau indicavam a Ana Paula em primeiro lugar, em cima da eleição, pesquisa Ibope. Quando a gente vê a pesquisa do Ibope, no jornal, essa aqui dá crédito. Você acredita?
E de repente ela era a primeira, ficou em terceiro, nem foi para o segundo turno. Então não dá para acreditar mais em pesquisa, deputado? Não dá mais. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi nessa eleição, e uma coisa que eu acho que deveria ser alterado dentro do processo eleitoral, é que durante o período eleitoral deveria ser proibido a divulgação de pesquisa. A gente viu isso na eleição da Dilma. Se fosse pela pesquisa, a Dilma tinha ganhado no primeiro turno, e a eleição foi para o segundo turno. Se fosse por pesquisa, o Raimundo Colombo não tinha ganhado no primeiro turno e ganhou no primeiro turno. Então, as pesquisas demonstram que elas, na verdade, acabam atrapalhando o processo eleitoral. E elas tornam o processo antidemocrático, porque ainda existem aquelas pessoas que, quando chegam numa eleição, não querem perder o seu voto e vão votar em quem está na frente. Sem dúvida. Ou então, porque aquele candidato está na frente e eu sou contra ele, então eu vou votar em quem tem mais chance de tirar ele. E acaba mudando também o seu voto. Então, a pessoa, por causa de uma pesquisa, ela é influenciada a alterar o seu voto. Onde, na verdade, cada um deveria votar em quem acha que é o melhor para a cidade, ou melhor para o estado, ou melhor para o país, não em quem a pessoa acha que quer que ganhe em detrimento do outro. Principalmente em cima de propostas, né? Exatamente. Então, a visão que eu tenho é de que, e aí o próprio senador Luiz Henrique, nosso ex-governador, está tramitando um processo onde ele pretende limitar a divulgação das pesquisas no período eleitoral. A proposta dele, se não me engano, é em torno de 15 dias antes da eleição, mas eu entendo que isso deveria ser... Mas é muito em cima também. Também. Eu entendo que isso deveria ser expandido para todo o período eleitoral. E aí proibir a divulgação de qualquer pesquisa eleitoral durante o período eleitoral. Quer dizer, pesquisa iria até as convenções. Até as convenções, para escolher. E a pesquisa, ela pode ser feita, no meu entendimento, como um instrumento interno de orientação, avaliar o sentimento da população, internamente a equipe de trabalho avaliar como é que está a opinião das pessoas realmente, mas jamais ser uma ferramenta de divulgação de um jornal. Porque os jornais, os veículos de comunicação acabam utilizando a pesquisa como forma de alavancar o seu programa, alavancar a venda do jornal, e isso é muito ruim para o processo democrático. Então é dentro dessa visão que eu entendo que a divulgação da pesquisa deveria ser proibida no período eleitoral.